Como começou a Primeira Guerra Mundial? Foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand? Quem foi ele? Por que o mataram? Quem o matou? Será que a Alemanha foi realmente a única culpada pela guerra? Fique comigo e descubra como um pequeno atentado regional se transformou sinistramente em um conflito global e macabro. Vamos descobrir como a Primeira Guerra foi desencadeada. Na história ficou registrado que a Alemanha foi a única culpada, uma afirmação que constou no artigo 231 do Tratado de Versalhes, após o fim da guerra. E isso foi justamente um dos argumentos mais utilizados por Adolf Hitler para provocar o ódio do povo alemão e subir ao poder. Porém, será que o Tratado de Versalhes foi justo? Voltando no tempo, alguns historiadores acham que a guerra começou já com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa, em Sarajevo, pelo jovem Gavrilo Príncipe, em 28 de junho de 1914. Outros acham que se deu início um mês após, durante a crise de julho, quando a Alemanha declarou guerra à Rússia, ou quando os próprios russos mobilizaram suas tropas. Mas como foram exatamente esses eventos? No dia que Franz Ferdinand foi assassinado, não era um bom dia para ele ter visitado a Bósnia, pois era o aniversário da derrota dos sérvios na Batalha de Kosovo, ocorrida em 1389. E também do Vidovdan, um feriado religioso, também designado como dia comemorativo ao Santo Príncipe Lazar e a outros mártires sagrados sérvios, que era uma data muito importante para os nacionalistas eslavos, que escolheram comemorar essa data matando Ferdinand. O assassino, Gavrilo Príncipe, tinha apenas 19 anos na época e era membro da Mão Negra, que tinha como lema unificação ou morte. Era uma organização dedicada a formar uma Sérvia maior que incluiria a Bósnia. Pouco antes, já havia acontecido uma primeira tentativa de assassinato ao arquiduque com bombas. Mas, ao saber que o plano havia falhado, o príncipe seguiu seu carro e o avistou manobrando. Neste momento, o motorista iniciava o retorno para voltar ao caminho certo, mas o motor do veículo parou durante a manobra e Príncipe teve a sua oportunidade. Príncipe avançou e disparou 2 tiros a uma distância de cerca de 5 metros, usando uma pistola semiautomática de calibre 38 FN 1910, com o número de série 19074. A primeira bala atingiu o arquiduque na veia jugular, e a segunda atingiu o abdômen da duquesa. Príncipe foi imediatamente detido. Durante o julgamento, ele afirmaria que sua intenção não era matar Sofia, mas o governador também. Os últimos momentos do arquiduque foram tristes. Gravemente ferido, o casal foi levado para atendimento médico na residência do governador. Conforme relatado pelo conde Herrick, as últimas palavras de Franz Ferdinand foram: "Sofia, Sofia, não morra. Viva para os nossos filhos." Agora, eles não escolheram o arquiduque à toa. Ele era o herdeiro aparente do Império Austro-Húngaro e sobrinho do até então imperador Franz Josef, que já estava no final de sua vida com 84 anos. Ferdinand não era querido pelo seu tio, muito menos pelos nacionalistas sérvios e nem pelo restante da Europa. Uma das principais razões de Ferdinand não ser querido pelo seu tio é porque o imperador era muito conservador, ao extremo, e Ferdinand tinha visões moderadas, tendo defendido uma abordagem cuidadosa em relação à Sérvia, e confrontava diretamente o chefe de Estado-Maior austro-húngaro, Franz Konrad Huntzendorf, alertando-o que um tratamento duro ao país levaria a Áustria-Hungria a um conflito aberto com o Império Russo, condenando ambos à ruína. Ironicamente, Franz Ferdinand era provavelmente o único capaz de achar uma solução aos problemas da Sérvia e à independência da Bósnia, que era dominada pelo Império Austro-Húngaro desde 1878. Mesmo Franz Josef não gostando do seu sobrinho, ele se sentiu na responsabilidade de fazer algo, pois caso não fizesse, os nacionalistas sérvios se sentiriam livres para expandir o seu território e ameaçar o seu império. Existe um certo debate acerca se Príncipe agiu sozinho
com seu grupo extremista ou se tiveram algum incentivo da Sérvia. Mas os austro-húngaros certamente pensaram que existia um certo envolvimento e exigiu do Reino da Sérvia a abertura de uma investigação. Mas Slavko Grujic, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores da Sérvia, respondeu: "Nada foi feito até agora, e o assunto não diz respeito ao governo sérvio. Porém, existem evidências de que o chefe de inteligência militar sérvio estava envolvido com a conspiração de assassinato, ou ao menos sabia dela. Existem até indícios de que as bombas e pistolas que os assassinos usaram foram fornecidas pelo exército sérvio, mas existem muitas controvérsias nessas afirmações até hoje. Porém, a situação no governo austro-húngaro era obviamente bem tensa, e sem Ferdinand foi a oportunidade perfeita para Konrad Honzendorf a encorajar ainda mais uma guerra ao fazer a seguinte declaração sobre o assassinato do arquiduque: "Uma mensagem dos céus para contermos o poder e a ambição dos sérvios." Para entendermos um pouco melhor os eventos a seguir, precisamos voltar um pouco no tempo, em 1912, especificamente para a Alemanha e a Rússia. Naquela época, o Kaiser disse ao seu chefe de gabinete von Moltke e ao grande marechal von Tirpitz que a Áustria-Hungria deve agir vigorosamente contra os eslavos estrangeiros. Se a Rússia apoiar os sérvios, a guerra será inevitável. A Rússia, em 1914, tinha se tornado a quarta maior economia do mundo, mas mesmo assim era a mais pobre entre os grandes poderes. E ela não conseguia equipar o seu exército com a mesma qualidade do Império Alemão. No entanto, as ferrovias na Rússia estavam indo muito bem. E em poucos anos, eles poderiam defender facilmente e rapidamente as suas fronteiras. E isso era um grande medo para o alto comando alemão, sendo que a Rússia tinha um exército maior. O chanceler alemão, Theobald von Bethmann-Hollweg, disse em seu diário no dia 7 de julho de 1914 que a Rússia virou um pesadelo e deve haver uma guerra antes que seja tarde demais. Em 1917, a Alemanha não terá esperanças. Então melhor que seja 1914. Mas voltando aos momentos após o assassinato do arquiduque, por que o Império Austro-Húngaro demorou um mês para tomar as medidas contra a Sérvia? Bem, o ministro das Relações Exteriores austríaco estava com medo de uma guerra com a Rússia, caso eles atacassem a Sérvia, já que os sérvios eram aliados dos russos. Sendo assim, eles se preocuparam primeiramente em garantir o suporte do Kaiser alemão, caso uma guerra estourasse. No dia 5 de julho de 1914, os austro-húngaros conseguiram a garantia do Kaiser de que eles iriam ajudar a Áustria caso os russos atacassem. Isso ficou conhecido como o cheque branco. No entanto, Wilhelm disse ao seu chanceler que ele não acreditava que aconteceria uma guerra, já que a Rússia estava longe de estar bem preparada. No dia seguinte, o Kaiser foi para suas férias de 3 semanas na Noruega, o que não é uma coisa que você costuma fazer quando seu país está para entrar em uma guerra global. Então, apesar de tudo, uma guerra não estava nos pensamentos do Kaiser. 7 de julho, o gabinete austro-húngaro se encontrou para discutir a situação, e eles estavam convencidos em reduzir o tamanho da Sérvia e fazer dela dependente da Áustria. Franz Josef finalmente ficou convencido de que ele podia tomar ações contra a Sérvia sem que outros poderes interferissem. Então ele concordou em dar um ultimato aos sérvios. Os termos desse ultimato foram finalizados em 19 de julho e teve um total de 15 exigências e associou o governo de Belgrado com o assassinato, mesmo sem evidências. As exigências mais impactantes desse ultimato foram: o governo deve condenar qualquer tipo de propaganda anti-austríaca e punir aqueles que produzem ou distribuem. Aceitar que oficiais austro-húngaros suprimissem movimentos subversivos dentro da Sérvia. Remover da administração civil e militar todos os oficiais e funcionários que o Império Austro-Húngaro ordenar. Oficiais austríacos participariam do processo judicial dos assassinos do arquiduque dentro da Sérvia. Isso mesmo, eles seriam responsáveis pela justiça em outro país. Esse ultimato, obviamente, foi feito para ser rejeitado. 23 de julho. O ultimato é enviado à Sérvia com um prazo de 48 horas para que eles concordassem com os termos.
25 de julho. Às 18 horas, a Sérvia respondeu ao ultimato e concordou em punir aqueles que fizessem propaganda anti-austríaca e que os movimentos subversivos fossem suprimidos. Na verdade, concordaram com muitos pontos do ultimato. Porém, na parte da Áustria participar de um processo judicial dentro da Sérvia, eles simplesmente responderam que essa solicitação deveria ser encaminhada ao Tribunal de Julgamento na Corte Internacional em Haia, na Holanda. Todos na Europa, com exceção da Áustria, viram como uma boa resposta. Mas a Áustria estava determinada a ir para a guerra. 2 dias depois, a Rússia sugeriu que as negociações deveriam ser feitas com Viena, para acalmar os ânimos, mas foi recusado. Os britânicos tentaram no mesmo dia convencer a Alemanha a ter uma conferência com os 4 poderes, que também foi rejeitado. No dia 28 de julho, o Kaiser não enxergava necessidade nenhuma da Áustria declarar guerra. Ele escreveu: uma grande vitória moral para Viena, mas com ela, toda a razão para uma guerra foi removida. Quase 1 hora após o Kaiser escrever essa afirmação no seu diário, o imperador Franz Josef assinou a declaração de guerra contra a Sérvia, confiante do apoio alemão. E essa declaração se tornaria o testamento do seu próprio império, do alemão, do russo e também do Império Otomano, que entraria mais tarde na guerra. 30 de julho. A Rússia, em resposta, mobiliza suas forças em direção à fronteira com a Áustria-Hungria. A Alemanha pede para que eles parem. 1º de agosto. França mobiliza suas forças em suporte à sua aliança com a Rússia. E no mesmo dia, a Alemanha declara guerra contra a Rússia. 3 de agosto. A Alemanha declara guerra à França, esperando acabar logo com eles para então focar nos russos, e não ter que lidar com uma guerra em 2 frentes. 4 de agosto. O plano Schlieffen do Império Alemão entra em ação, e as tropas alemãs invadem a Bélgica, onde esperavam atravessá-la e invadir Paris pelo norte. A questão é, a Bélgica era neutra e possuía um acordo com a Inglaterra. Ao invadir a Bélgica, os britânicos exigiram que os alemães se retirassem ou declarariam guerra. Sendo assim, a Inglaterra entra no conflito também. 6 de agosto. A Áustria-Hungria declara guerra contra a Rússia. Já na primeira semana de agosto de 1914, todas as maiores potências europeias estavam oficialmente em conflito. A Grande Guerra começou. Após isso, muitas outras potências entraram no conflito, como o Japão, o Império Otomano, a Itália, os Estados Unidos e até o Brasil. Pois é, amigos, não passamos em branco nesse conflito, que pela primeira vez na história ocorria com proporções globais. Curiosidades. A placa do carro do arquiduque tinha a inscrição A 11-11-18, fazendo alusão à data do armistício no final da guerra, 11 de novembro de 1918. Coincidência ou não?